9. Mais tarde naquela noite, Rin sentou-se em uma pequena enseada, observando a fogueira enviar fumaça em direção aos salões bem acima. O ar frio cheirava alternadamente ao oceano e à fumaça, dependendo dos caprichos do vento. Puxou o seu chale para mais perto. Ela frequentemente sentia mais frio do que os outros pareciam sentir, embora esta noite ela não tenha chamado Nick para levá-la para mais perto do fogo. Ela precisava de um pouco de solidão. E assim permaneceu em sua cadeira, a uns 20 ou 30 pés de distância dos outros. Ela ouviu Lopin contar histórias aos marinheiros. Felizmente, seus esforços para elevar seus espíritos pareciam estar funcionando. Após consultar a capitã, Rhys ordenou um desembarque na costa para queimar orações de homenagem ao Santide. Eles abriram alguns barris de cerveja tailena especial e Cord estava cozinhando um ensopado. Cumulativamente, seus esforços pareciam apaziguar a tripulação. O clima da noite, no entanto, ainda era de confusão. Todos pareciam tão perplexos quanto Rhys. Que tipo de presságio era esse? Um cadáver aparece e então desaparece? Teria sido um cadáver mesmo? Nicholas sentou-se perto. Shiri dormiu no chão ao lado de Rhys. A cotovia parecia estar piorando, dormindo cada vez mais, comendo cada vez menos. O coração de Rhys tremia toda vez que ela pensava nisso. Sua palheta finalmente começou a piscar. Ela segurou e se orientou o quadro e a telepena, e então deixou-a começar a escrever. Tenho respostas para você, escreveu a telepena. Vistinha estava ditando para sua sobrinha Charne, pela aparência da caligrafia. Os aletianos têm guardado um segredo de você e de mim também, embora a rainha Fen soubesse disso. Embora tudo o que a rainha Navani lhe disse sobre a missão seja verdade, há outra razão mais vital pela qual ela encomendou esta expedição. Houve uma vez um sacro portal em Aquiná. Rhys leu as palavras novamente e deixou as implicações se aprofundarem. Um sacro portal. Ela não havia rastreado suas localizações. Provavelmente deveria ter. Por que a Emia tinha uma? Ela perguntou. Não era estéril todo o caminho antes da recriação? Não, Vestinha escreveu por meio de sua sobrinha. A limpeza aconteceu depois disso, embora ambos tenham ocorrido há tanto tempo que não sabemos muitos detalhes. Só uma nota aqui, pessoal. Como essa é uma tradução direta, quando ele fala que limpeza, se eu não me engano, em inglês está scouring ou assim. Aí acho que não tem tradução da trama por enquanto. Mas seria como se fosse ali, depenaram a ilha lá. Voltando. Aparentemente, porém, a capital tinha um sacro portal, como cidade Tailen e Azimir. A equipe da rainha Navani e seu navio deve investigar o que aconteceu com ele. E abri-lo? Rhys escreveu de volta. Imagino que eles não têm certeza se querem que ele permaneça aberto. Proteger a Emia, particularmente a Aquiná, exigiria uma grande força militar. Agora mesmo, a rainha quer apenas informações. O sacro portal está lá. Parece que o inimigo tem o investigado. A ilha é habitável. Então Nick estava certo. Os radiantes estavam escondendo coisas dela. Pelo menos o segredo deles era bem inocente. E a outra coisa que eu perguntei a você, Babsky, Rhys escreveu para Vestin. Sobre esse assunto tenho tido menos sucesso, ele ditou. Nenhum dos estudiosos com quem conversei tem ideia do que fazer com sua história do Santide desintegrado. Embora cheire um pouco como algumas das histórias antigas sobre Aimianos. Que eles podiam remover os braços e as pernas? Rhys escreveu.
Eu conheci um deles naquela expedição onde sofri meu acidente. Aquela criatura parecia muito diferente do que nós presenciamos. Verdade, Vistin ditou. Mas eu falei com a rainha Jasna Collin sobre o que você me escreveu e ela achou excepcionalmente curioso. Ela disse que antigamente havia 2 tipos de Aimianos. Um era a variedade que você viu. Há alguns deles se movendo entre o povo de Roshar. Quanto ao outro, ela me leu uma velha história sobre criaturas que eram montes vivos de Kremlins. Eles cresciam nos altos dos edifícios e devoravam os ocupantes. Ela disse que já considerou essas histórias fantasias, não mais reais do que coisas como o Gloom Dancer ou as bruxas do mar da mitologia tailena. No entanto, ela observa que recentemente começou a ouvir mais relatos de coisas semelhantes e de fontes confiáveis. Ela pede cautela. Eu apreciaria qualquer informação adicional que ela pudesse encontrar, Rins escreveu. Se isso fosse a única estranheza que encontrássemos, eu não ficaria tão chateada. Mas, seguindo os outros itens que mencionei, Babsky, parece um padrão. Acho que alguém no navio está deliberadamente tentando assustar minha tripulação. E pode haver uma explicação mais provável do que essas histórias antigas. De que maneira? Vistin ditou. Como um sabotador poderia ter criado um cadáver de Santide como aquele? Você se lembra do que eu encontrei 6 meses atrás? Rins escreveu. Logo antes da batalha do campo Tailen? E se isso foi criado por algo assim? Um teceluz inimigo, Vistin ditou. Você acha que alguém tenha feito uma ilusão de um cadáver de Santide, então entrou em pânico quando percebeu que você pretendia rebocá-lo com você em vez de navegar para longe? Exatamente, Rins escreveu. E eles fizeram a ilusão se dividir em Kremlins como uma forma de encobrir o que tinham feito. Mas, nesse caso, ele ditou de volta, isso não significaria que um teceluz inimigo está perto? Potencialmente no navio? Rins não respondeu. Era isso que significava. Embora admitisse, ela não tinha muita experiência com os manipuladores de fluxos podiam fazer ou com o alcance de suas habilidades. Tem uma telepena aqui para a rainha Jasna, digitou a ela. Só um momento. Estou explicando sua teoria. Avisei aos outros que contaria a vocês o que eu tinha aprendido sobre os sacroportais. Deixei claro que não gostei da ideia de um dos meus amigos ser enviado em uma missão perigosa sem total conhecimento. Rins olhou fixamente para a página. Amigo? Ele era seu mestre, seu professor. Honestamente, o ídolo dela. Ele realmente a via como uma amiga, agora que ela era adulta? Algo sobre isso a fez começar a chorar. Tudo bem, Vistin ditou, sem saber como aquela palavra a afetou. A rainha Jaz está concordando com sua teoria. Ela escreveu. Claro, essa é uma observação astuta. Eu deveria ter previsto essa possibilidade. Nosso acesso a esses poderes é muito novo. Continuamos ignorando essas coisas. Elogie sua dona por mim e avise-a que um inimigo teceluz é uma possibilidade muito real. E diga a ela que se realmente houver um a bordo, sua missão é ainda mais importante, pois significa que o inimigo está tentando nos impedir de estudar Akiná. Vindo dessa mulher, acho que é um grande elogio, Rins. Quando a telepeda não escreveu mais nada, Rins enviou uma resposta. Bem, eu quase fui morta por um desses tecelus alguns meses atrás. Não é esperteza da minha parte considerá-los, mas um instinto de autopreservação. Sim, Vistin ditou. Rins, talvez enviar você nessa missão em particular não tenha sido sensato. Quanto mais eu pondero, mais acredito que deveríamos ter enviado uma frota em vez de um navio. Poderíamos dispensar uma frota? Rins escreveu, embora soubesse a resposta. A marinha deles havia sofrido um duro golpe quando os parchemanos, os esvaziadores, se rebelaram.
A maioria dos navios que restaram eram vitais para escoltar transportes e tropas e impedir que a cidade de Tailen fosse bloqueada. Então, não. Uma frota não poderia ser desviada para uma expedição como essa. Quando não houve resposta, Rins olhou para Shiri dormindo nas pedras ao lado dela. Então começou a escrever novamente. Babsky, Rins escreveu. Você me treinou para um trabalho difícil e remoto. Você fez uma mulher de uma criança egoísta, e essa mulher agora está preparada para usar sua experiência. Posso fazer isso. Não duvido que você possa, Vistin ditou de volta. Mas eu não quero que qualquer coisa aconteça com você em meu serviço. Ela olhou para suas pernas dormentes abaixo do quadro de escrita. Terei cuidado, Liz escreveu. E você já fez muito por mim. Adeus, então, ditou Vistin. Confio no seu julgamento, mas, por favor, entenda que se você decidir que é certo voltar, você deve fazê-lo, independentemente do que alguém diga. Você deve liderar essa missão de acordo com sua sabedoria. Se ao menos a tripulação tivesse tanta fé nela. Ela se despediu de Vistin, então guardou sua telepena. Depois disso, olhou para o céu escuro, procurando por plenos de estrelas e ouvindo o suave bater das ondas. Em suas primeiras viagens com seu Babsky, ela tinha sido tão egocêntrica, tão frustrada por perder festas e negociações com casas poderosas, que ela tinha perdido completamente a beleza disto. Estrelas acima, uma brisa do mar e os sussurros suaves de um oceano chamando-a para o seu abraço. Um suspiro suave anunciou Niclis, levantando ali perto e se espreguiçando. Ele se aproximou. Luminosa, ele disse. Parece que a comida está pronta. Estou curioso para ver se o ensopado de corda é melhor que o meu. Vou pegar um pouco para mim. Você gostaria de uma tigela também? Daqui a pouco, Rins disse, olhando para o oceano. Pequenas ondas espalhadas, como criaturas rastejantes de quatro patas com pele lisa e olhos grandes, cavalgaram a espuma até a praia e então rapidamente recuaram com a água. Sua aldeia está em Alm, é isso? Sim, Luminosa, ele disse. Para o interior, contra as montanhas. Isso é perto de Aimia. Seu povo tem alguma lenda ou história sobre o lugar? Niclis se acomodou em uma grande pedra ao lado de sua cadeira. Nós temos muitos dos sobreviventes da devastação se estabeleceram nas proximidades. Unhas azuis? Me perguntou. E olhos azuis vibrantes? Não. Também havia pessoas comuns em Aimia, disse Niclis. Embora eles usam suas barbas daquele jeito estranho que é popular em Steam. Ah, ela disse. O que eles te disseram? Sobre a limpeza? Sobre sua terra natal? Luminosa. A limpeza foi há muito tempo. O que sabemos são principalmente mitos, passados de geração para geração em histórias e canções. Não sei se alguma coisa disso seria útil para você. Gostaria de ouvi-los de qualquer maneira, disse Rins, se estiver tudo bem para você. Ele observou as ondas por um tempo. Aconteceu, ele finalmente disse, por causa da queda dos radiantes. A Aimia sempre foi diferente. As pessoas que viviam lá. Elas eram próximas dos radiantes e talvez guardassem segredos demais. Elas presumiam que os seus segredos se as protegeriam, mas então seus aliados caíram, e segredos não podem segurar espadas. De repente, eles estavam sozinhos no mundo e possuíam vastas riquezas. Era só uma questão de tempo. Talvez alguns dos invasores estivessem genuinamente assustados com as esquisitices em Aimia.
mas a maioria via apenas a riqueza, os fabriais, as criaturas que podiam parar armaduras fractais, drenar luz a tempestades. Ele hesitou, seus olhos focando em Xirixiri. Quer dizer, é o que as lendas dizem. Eu não dei muito crédito a elas até conhecer você. Isso é fascinante, Rins disse, pegando uma folha de papel nova para registrar o que ele havia dito. Estudiosos ao redor do mundo falam sobre a Emia em tons baixos. Mas eu me pergunto, eles já vieram e entrevistaram seu povo? Tenho certeza de que eles falaram com os sobreviventes humanos, disse ele, olhando para baixo. E há imortais que viveram na ilha e agora vagam pelo mundo. Sou uma fonte pobre de informações sobre esse tópico, Luminosa. Mesmo assim, ela disse, o que aconteceu? Como o lugar foi vasculhado? Não sei se meu conhecimento inadequado é útil para... Por favor, disse Rins. Ele continuou observando as ondas. Um bravo surfista rastejou por todo, subindo a praia de pedras até os dedos dos pés, antes de se virar e voltar correndo para a água. A Emia não deveria existir, Luminosa, disse Nickley. Ela... Bem, ela deveria ter sido sempre como é agora. Árida, fria demais para que muita coisa crescesse. Não é como Tailená, com correntes oceânicas favoráveis por perto. Mas aqueles velhos aimianos, eles sabiam maneiras de torná-la exuberante, viva. São histórias e dispositivos fantásticos que transformaram a Aimia de um deserto em um paraíso. Acho que foi lindo. Eu imaginei assim, quando ouvi as histórias. Mas... Rins perguntou. Bem, as pessoas que atacaram a Emia rapidamente perceberam que destruir esses dispositivos iria minar catastroficamente o lugar. Ele deu de ombros. Isso é realmente tudo que sei. Sem esses fabriais, eu acho que eles eram. Sem eles, a ilha não conseguiria sustentar uma nação. Muitos foram mortos nas guerras. Outros fugiram. E o lugar sempre foi sujeito a tempestades incomuns, então se tornou inabitável. Foi saqueado, abandonado. Aqueles que sobreviveram vieram morar perto de nós e choraram por seu paraíso condenado. Se eu fosse traduzir, acho que Skyrim ia colocar como saque de Aimia, hein? A melancolia na voz dele a fez levantar os olhos da escrita. Ele olhou para ela, então se desculpou e foi buscar algo para comer. Rins observou ir, batendo a caneta no papel. Curioso. Passos nas pedras a fizeram olhar para cima e encontrar uma única figura, iluminada pela fogueira, se aproximando. A mulher dos picos, Cord, carregando uma tigela de ensopado. Ensopado, ela explicou em aletiano, gesticulando em direção a Rins. Eu faço. Tentar? Rins aceitou a tigela, sentindo o calor através da madeira. Era bom. Ensopado de peixe, com uma mistura única de temperos que ela passou a associar às refeições da mulher dos picos. A tripulação certamente gostou de tê-la a bordo. Sua comida foi uma grande melhoria em relação às ofertas da cozinheira anterior. Rins comeu em silêncio enquanto Cord se acomodava nas pedras ao lado dela. Capitã? Cord perguntou. Eu não sou a capitã, Rins disse gentilmente. Sim, eu esqueci a palavra, Cord disse. Mas... Luminosa. Coisa que vimos. Cadáver virando crentes. Eu sei dessa coisa. Você sabe? Nos picos, Cord disse, nós temos deuses. E alguns são
Eu explico que coisa é. Ah, essas palavras. Por que ninguém fala aquelas que trabalho? Os picos ficam em Jaquevede, certo? Reese disse, mudando para Vedeno. Podemos tentar assim, se for mais fácil para você. Os olhos de Cordy se arregalaram e um único assombro, como um anel de fumaça em expansão, explodiu atrás dela. Você fala Vedeno? Claro, disse Reese. É, ela se interrompeu dizendo que era muito parecido com o aletiano e fácil de aprender quando você conhecia essa língua. Fácil era um termo relativo, e hoje em dia Rins estava profundamente ciente do que era fácil para uma pessoa poderia ser um desafio para a outra. Era parte do meu treinamento como mestre do comércio. Aletiano, Vedeno, Azistiano e até mesmo um pouco de Irialiano. Oh, Malalinica, Cord disse, pegando a mão dela. Alguém que pode falar uma língua apropriada. Eu queria ter sabido disso antes. Escute, a criatura que vimos, o Santide morto, esse é um deus, não, Capitão Brins. Um deus poderoso. Interessante, Brins disse. Que tipo de deus? Meu povo conhece bem os deuses, disse Cord falando rápido e ansiosamente. Há os deuses que vocês chamam de esprenos. Há deuses que são como pessoas. Mas alguns deuses não são nenhum nem outro. O que conhecemos é de um grupo chamado de deuses que não dormem. Eles se escondem em sótãos, Rins disse, e devoram as pessoas que vivem nas casas? Tulitina, conversa tola de gente das planícies. Escute, eles são um enxame de criaturas, mas cada um tem uma mente. Eles viajaram por nossa terra, sempre como um grupo rastejante de cremes. Eles não são maus, mas são extremamente secretos. Agradeço a informação, Rins disse pensativa. Você pode me contar mais sobre esses deuses que não dormem? Talvez, disse Cord. Eu sei que os habitantes das terras baixas não ouvem nossas histórias ou as consideram verdadeiras, mas, por favor, compreenda. Esses deuses guardam tesouros, tesouros poderosos e terríveis. Essa parte parece encorajadora, disse Rins. Sim, mas esses deuses são tão perigosos, não, capitã. Eles são associados com a Palititocoa, que levam ao tesouro, provações, testes. E as histórias falam de... O que você acha que devemos fazer? Voltar? Eu não sei, Cord disse, torcendo as mãos. Não tenho experiência. Meu pai poderia saber mais se eu escrevesse para ele. Onde ele está? Rins disse. Eu deixarei você usar as minhas telepenas, se elas puderem alcançá-lo. Ouvirei qualquer informação que você encontrar sobre esses seres, não importa o quão insignificante possam parecer a princípio. Meu pai está em um retiro, disse Cord, segurando a mão dela novamente. Obrigada. Sim, isso ajudaria. Ele... Ela parou e olhou fixamente para o céu. Cord? Rhys perguntou. Esprenos, ela disse. No céu. Não vejo nenhum, disse Rhys, fazendo a testa olhando para cima. Alguém das estrelas se move? Não, não esprenos de estrela, Cord disse. Apaliquitocoa. Lopenhos chamou-os de esprenos de sorte. Ela franziu a testa. Eles estão girando no céu e continuam disparando em direção ao oceano, depois retornando. Eles não gostam que tenhamos atrasado. Eles querem que continuemos nossa viagem. Espere, disse Rhys. Eu já vi esprenos de sorte voando em guias celestes no passado. Não há nenhum no céu agora. Ah, Cord disse. Você não sabe? Eu vejo os esprenos, mesmo aqueles que não querem ser vistos.
É um presente para minha família e outros de minha família. Ela apontou. Há 12 espelhos de sortes que consigo contar. Interessante, Rins disse. É por isso que os radiantes trouxeram você? Bem, Cord disse. Eu acho que Lopen também quer me impressionar. Talvez. De qualquer forma, sim. Eu estava incerta no começo, mas fui persuadida. Os radiantes e Rushu queriam que eu observasse os esprenos que poderia ter a ver com a Emia. Então, estou aqui. Ela sorriu. Você não tem ideia de como é bom conversar. Bem, esse era um mistério esclarecido. A presença de Cord na viagem finalmente fez sentido. Mas era outro segredo que Rin não conseguia entender por que os radiantes guardavam, exceto pelo fato de que eles trabalhavam para os Aletianos. Parecia que o grupo guardava segredos por princípio. Você trabalha com as guildas tailenas, Rin lembrou a si mesma. Os Aletianos não são os únicos que transformam informações em armas. Cord, ela disse, um pensamento lhe ocorrendo. Você poderia dizer se alguém estava se escondendo atrás de uma ilusão? Talvez se não fosse humano, mas fingisse ser, usando tecelagem de luz? Acho que não, Cord disse. Ela olhou para o céu. Novamente. Nós devemos continuar esta viagem luminosa, não capitã. Esses esprenos não são deuses elevados, mas próximos a eles. Eles nos impelem para a frente, mas devemos ser cautelosos. Um chamado surgiu do fogo e Rui acenou para que Cord retornasse. Ele estava cuidando do ensopado em sua ausência, então ela se desculpou e correu. Rins mexeu em sua tigela, dando mordidas, mas de repente incapaz de aproveitar o sabor. De uma forma estranha, ela se sentia presa. Entre suas próprias expectativas e a preocupação muito real de que ela estava acima de sua cabeça. Estava avançando teimosamente para provar a si mesma e colocando a todos em perigo? Este parecia ser o momento errado para Vistin ter voltado para a política. Seus marinheiros precisavam dele e Rins era uma péssima substituta. Ela também se preocupava muito com o Xirixiri. Mas era certo ela colocar em risco tanto os outros para salvar um ser. Tanto a rainha Letiana quanto Cord a encorajaram a seguir em frente, mas eles não eram responsáveis pelas vidas da tripulação do Vagavela. Rins era. Ela precisava cuidar deles. Mesmo que não confiassem nela ou a respeitassem, ela precisava ser a mulher que Vistin pensava que ela era. De alguma forma. Suas reflexões foram interrompidas quando Lopen, Rui e Rushu deixaram o local do fogo e caminharam em sua direção. Ficar sentada separada essa noite não havia até então alcançado seu objetivo de solidão. Rins escondeu sua dúvida atrás de uma máscara de comerciante e acenou para eles em boas-vindas. Eles estavam falando baixinho a Letiane enquanto se aproximavam. Ele ainda se sente mal, Lopen estava dizendo. Mas eu me preocupei com isso. Rui, eu disse a ele, sempre que você faz um sanduíche, você acidentalmente coloca o pão achatado no meio. Como você vai juntar de novo um fabrial? É verdade, Rui admitiu. O pão do meio tem um gosto bom. Seus dedos ficam molhados, disse Lopen. Dedos molhados têm um gosto bom, disse Rui. Ignorou. Em vez disso, ajoelhou-se ao lado da cadeira de Rins. Era mais confortável dela, acolchoada e mais larga do que aquela com rodas nas pernas traseiras. Então era larga e resistente, o suficiente para que Rushu pudesse olhar por baixo. Se você não se importa, disse a ardente, e então começou a trabalhar na parte inferior da cadeira sem esperar por uma resposta. Rins corou e puxou as saias para cima, apertando-as contra as pernas. Ela fez que sim. As pessoas geralmente não entendiam o quanto Rins via suas cadeiras como parte de quem ela era.
Mexer em uma era como tocar sua própria pessoa. Na verdade, disse Rins, eu preferia que você perguntasse primeiro, a ardente Rushu. Eu perguntei. Pergunte, então espere por uma resposta. Rushu hesitou, então saiu debaixo da cadeira. Ah, peço desculpas. Luminosa Navani me avisou sobre como eu ajo às vezes. Ela se acomodou sobre os calcanhares. Tenho algo que desejo experimentar na sua cadeira, com Fabriais. Posso prosseguir? Você pode, disse Rins. Rushu se inclinou para a frente e voltou ao trabalho. Nicholas se aproximou e lançou a Rins um olhar que parecia perguntar se ela precisava de ajuda. Rins balançou a cabeça. Ainda não. Ardente Rushu? Lopin perguntou. Não posso deixar de notar que você não deu uma explicação para mim ou para a luminosa Rins sobre o que quer fazer. Você diz mais do que o suficiente para nós dois, Lopin, respondeu Rushu. Ha! Disse Ruio. Lopin sorriu, colocando uma mão na cabeça. Um sujeito tem que experimentar todas as palavras, sei lá, para ver quais delas combinam bem e quais não. Rushu grunhiu sua resposta de algum lugar abaixo de Rins. Palavras são como alimentos, disse Lopin, acomodando-se nas pedras próximas. Você tem que provar todos eles, e os alimentos mudam com o tempo, sabia? Como eles têm gosto, o que eles significam. As pessoas mudam, disse Rushu. Seus gostos mudam. Não a comida. É a comida, disse Lopin. Porque eu ainda sou eu, veja bem. Eu sempre fui eu. Essa é a única coisa que eu realmente posso saber. Quem eu sou. Que eu sou eu. E então o sabor de algo muda. Então a única coisa que posso dizer com certeza é que o gosto é diferente, sabe? Então mudou. Disse o Shu. Lopin? Sim? Você... Alguém leu para você as introspecções de Pleiadics? Disse Lopin. Por quê? Porque sou quase como se você estivesse se casando. Esposa? Ele disse. Eu não sou casado, Sela. Eu suspeito que as mulheres pensam há muito, Lopin. Pelo menos um braço neste ponto, claro, para elas segurarem. Não se preocupe, disse Rushu. Rins, eu deveria te explicar melhor. Peço desculpas para isso também. Veja, eu descobri algo alarmante hoje. Quando vimos o Santide? Rins perguntou. Ah, não, eu estava cochilando durante isso. Não. Aqueles dois corredores dos ventos estavam brincando com as minhas telepenas esta manhã. Correção, disse Lopin. Ruio estava brincando com eles. Eu estava sendo um primo responsável e zombando dele por fazer isso. Certo, Rushu disse. Então Ruio é o único culpado por essa descoberta genial. Ele é exatamente... Lopin fez uma pausa. Gênio? Gênio? Perguntou Ruio. Ele deixou um pouco de alumínio laminado no mecanismo, disse Rushu, e está interferindo com os rubis unidos de uma forma fascinante. Ela se afastou da cadeira de Rins, então se levantou e acenou para longe. A cadeira de Rins tremeu. Oh, Rushu disse. Essa é outra parte que eu devia ter explicado primeiro, não é? Navani ficaria tão chateado comigo. Os rubis estão conectados a uma corrente e âncora. Não a âncora principal, não entre em pânico. Não queremos te mandar para a estratosfera. Olha ali, para aquela árvore. Vê? Pedi aos marinheiros que trouxessem uma das âncoras menores e a amarrassem em cordas penduradas em galhos. À distância, um marinheiro assinou para eles. Rins conseguiu ver uma pequena âncora pendurada na árvore próxima. Rins apontou para o ar e os marinheiros fizeram algo com a corda. A cadeira de Rins balançou no ar a cerca de 2 pés. Ela gritou, agarrando os braços. Shiri finalmente acordou na pedra próxima, levantando a cabeça e cantando. Parece instável, disse Rins. Deveria balançar assim?
Não, Ruxo disse, mas ela estava sorrindo. Rui, você percebe o que fez? Fazer oscilações? Ele disse. Então os seus olhos se arregalaram. Ele oscila, balança de um lado para outro. Ele soltou uma exclamação enredasiana que Rins não entendeu, então agarrou a mão de Ruxu, mal conseguindo conter sua excitação. Lopin cruzou os braços enquanto se sentava. Alguém pode, por favor, explicar como essas oscilações são tão fascinantes? Ele girou nos quadris. Elas parecem divertidas, veja bem. E o Lopin aprova a oscilação. Se eu posso tocar na sua cadeira, Luminosa? Ruxu perguntou. E cutucar você para o lado? Vai em frente, disse Rins. Ruxu empurrou gentilmente a cadeira de Rins e ela se moveu. Ela se moveu alguns pés para o lado. Isso é supostamente impossível, Rins disse. Você disse... Sim, disse Ruxu. Rubis unidos devem corresponder exatamente ao movimento um do outro. Para você mover 2 pés para a esquerda, deveríamos ser obrigados a mover essa âncora 2 pés para a direita, o que não estamos fazendo. Rins ficou ali tentando entender as implicações. Ruyo disse algo em herdasiano e colocou uma mão na cabeça. E dois... não lembro agora. Auspren, não lembro, não estou lembrado que tradução que é esse au aí. Em uma fileira e romperam atrás dele. Isso muda todas as coisas? Bem, talvez não todas as coisas, Ruxo disse, mas sim, isso é importante. Rins, o alumínio está interferindo no mecanismo, tornando a junção irregular. Os rubis pareados ainda transferem movimento vertical, mas não movimento lateral. Então você vai subir e descer com o movimento da âncora, mas pode se mover lateralmente em qualquer direção que quiser. Preciso de um poste, Rins disse acenando, para ver se consigo fazer isso sozinha. Lopin encontrou um galho para ela entre alguns galhos caídos ali perto. Ela o usou para se firmar, então, mordendo o lábio, ela se lançou contra as pedras. Funcionou. Ela voou alguns metros pelo ar, como se estivesse deslizando sobre a água em sua própria gôndola pessoal. Ela teve que parar com o galho, porque uma vez que ela começou, não havia muito para retardá-la, exceto a resistência do ar. Ela tentou virar a cadeira, mas ela resistiu a girar. Só conseguiu fazê-lo com algum esforço. Então ela voltou para perto de seu ponto original. Osho disse. Você tinha que girar a âncora para girar. O mecanismo ainda deve ter rotação conjugada. Talvez experimentando com o alumínio possamos consertar isso. De qualquer forma, esse é um avanço incrível. Você está dizendo, disse Lopin levantando-se, que ao quebrar sua telepena, Ruyo consertou também? Mais ciência acontece por meio de acidentes de sorte do que você imagina, adiante Lopin, disse Rochot. Isso me faz pensar em quantas inovações incríveis deixamos passar porque estávamos procurando por outra coisa e não percebemos o que tinha feito. Há uma chance de eu não ter entendido o valor que o radiante Ruyo fez se eu não estivesse pensando especificamente na cadeira da luminosa Rins. Do jeito que foi, quando ele me trouxe a telepena quebrada, foi a curiosidade sobre a situação dela que me fez... Você está bem? Luminosa? Ambas olharam para Rins, que estava lutando para manter a compostura enquanto conversavam. Ela finalmente falhou e as lágrimas começaram a fluir. Xirixiri piou e saltou, batendo suas asas para ajudá-la a ficar alta o suficiente para agarrar a cadeira com a boca. Rins a pegou com um braço, segurando-a no galho com o outro. Escute, estou bem, ela disse com toda a dignidade que conseguiu administrar através das lágrimas e da alegria. Eu só...
Como ela poderia explicar? Ela havia aprovado a liberdade, algo proibido a ela por 2 anos. Todos os outros se pavoneavam se nunca se preocuparem em ser um fardo para os outros. Nunca permaneciam no mesmo lugar. Quando ansiavam por se movimentar, porque não queriam ser um incômodo. Eles não sabiam o que tinham, mas Rin sabia exatamente o que havia perdido. Ei, Lopin disse, pegando o braço da cadeira para firmá-la. É uma sensação boa, aposto. Você merece isso, Gancha. Como você pode saber disso? Rin disse. Nós nos conhecemos há apenas algumas semanas. Sou um bom juiz de caráter, disse Lopin com um sorriso. Além disso, todo mundo merece isso. Ele acenou para ela e um pequeno esplêndido de vento na forma de um jovem de um braço só vagou pelo ar até... Não era um esplêndido de vento. Outro Lopin, ou uma coisa, um esplêndido radiante. Era a primeira vez que um aparecia para ela e este se curvou de uma forma que parecia muito oficial. Ele se partiu em várias cópias que levantaram as mãos para acenar para ela. Perdoe, Rua, disse Lopin. Ele é um pouco estranho. Obrigada, Rua, disse ela. Vou ter que remover essas gemas da cadeira por enquanto, Luminosa, Ruxo disse. Precisaremos usar pelo menos 3 para a estabilidade no futuro, e eu quero fortalecer os alojamentos. Depois disso, vamos querer arranjar uma maneira de você ordenar que a âncora seja levada e abaixada em algum lugar do navio para que você possa pairar ou não com o comando. Sim, claro, disse Rins. Mas ela se agarrou a Xirixiri enquanto era forçada a voltar para o chão mundano com as pedras preciosas roubadas. Ela podia suportar. Algo melhor estava por vir. Ela viu independência e era glorioso. Mesmo que ela pudesse apenas se mover pelo convés do navio sozinha, puxando-se ao longo da grade, seria uma grande melhoria. E as pessoas que a ajudaram tanto via Telepena nos últimos meses, presenteando-a com o equipamento que desenvolveram, incentivando-a a se tornar autossuficiente. Ela logo teria um pagamento para eles. Tempestades, ela teria. Acho que isso vai significar me tirar do emprego, disse Nikley, caminhando. Rin sentiu uma pontada de preocupação por ele. Por enquanto, isso só vai me ajudar a dar uma volta no navio. Se acabar funcionando. Suspeito que ainda vou precisar dos seus braços fortes por algum tempo, Nikley. No entanto, ele estava sorrindo. Eu não gostaria de nada mais do que ser colocado fora desse trabalho, Rins. Ele disse suavemente. Então hesitou. Essa é uma descoberta importante para muitas pessoas. Você deve certificar-se de transferi-la rapidamente via Telepena, para que não seja perdida, caso algo aconteça com esta expedição. Sábio, disse Rins, olhando para a fogueira que se apagava. A noite estava ficando tarde. Eles logo precisariam embarcar no navio para passar a noite. Não havia tempestade hoje e eles estariam mais seguros, nessas terras estrangeiras, no oceano, do que tentando acampar na praia. Na verdade, Ardente Ruxu, você provavelmente deveria informar os outros agora. Não fique sentada sobre essas notícias. Rins deu a ordem de retornar ao vaga-vela e todos começaram arrumando as malas. Ruxu fez o que lhe foi pedido enquanto Lopin explicava aos marinheiros o que havia acontecido. Nikley ajoelhou-se ao lado da cadeira dela. Luminosa, ele disse. Não é meu lugar, eu percebo, interferir nos feitos dos olhos claros, mas... Vá em frente, disse Rins. Você se importa em me contar o que aquela mulher dos picos disse para você, mais cedo? Nós falamos sobre Esprenos e sobre os seus deuses. Por quê? Na outra noite, ele sussurrou. Eu a ouvi dizendo algo suspeito. Ela realmente queria que a expedição continuasse. Ela está muito ansiosa. Algo parece errado, como... Não sei, Luminosa. Como se estivesse indo para algum tipo de armadilha.
Acho que sua suspeita é equivocada, Nikley, disse Rins. Talvez, ele disse balançando a cabeça. Mas antes, ela avisou você em direção à cautela. Ou ela o encorajou a seguir em frente? Ela me encorajou a seguir em frente com cautela, disse Rins. Nisso, ela não é diferente da rainha Letiana ou da rainha Navani, ou mesmo da rainha Fen. Todas querem que tenhamos sucesso. No entanto, elas guardam segredos, mentem para nós, disse Nikley. Eu sei que não sou ninguém importante, Luminosa, mas se eu fosse até você com provas da má vontade da mulher dos picos para conosco, isso ajudaria você a ver que tem que algo está errado aqui? Suponho que sim, Rins disse, fazendo a testa. Mas por que Nikley estaria tão preocupado? Embora Cord tivesse usado o espelho invisível que só ela podia ver como prova de que Rins deveria continuar. E Navani tinha escondido parte da verdade de Rins. Sobre uma coisa, certamente. Talvez sobre outras? Não, mas não fazia sentido. Cord estava com os Radiantes e eles confiavam nela. Por que Navani pediria a Rins para ir nessa missão e então tentaria miná-la? A menos que estivessem mais divididos do que pareciam. Ou a menos que sua suspeita foi despertada. Obrigada, Nikley, ela disse. Você foi sábio em trazer isso para mim. Eu me preocupo que eles estejam nos fazendo de tolos, Luminosa, ele sussurrou. Eu não gosto de ser manipulado para fazer trabalho de radiante. Talvez devêssemos voltar? Primeiro me dê sua prova, disse Rins. E, por enquanto, não conte a ninguém o que você me disse.